Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha que prosa nós estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha: agronegócio e inovação. Por que escolhi esse caminho? Fazer escolhas é um desafio constante devido às diversas dificuldades envolvidas. E escolher cursos e carreiras não é diferente. Uma das dificuldades é a vasta quantidade de opções disponíveis, o que pode levar à indecisão e à sensação de sobrecarga de informações. Além disso, existem fatores externos, como pressões familiares e sociais, que podem influenciar e dificultar a tomada de decisão. A falta de conhecimento sobre as diferentes profissões e áreas de atuação também pode dificultar o processo de escolha. A incerteza em relação ao futuro do mercado de trabalho e a preocupação com aspectos financeiros também são fatores que podem gerar insegurança na hora de decidir. Para superar essas dificuldades, é importante buscar autoconhecimento, explorar diferentes áreas de interesse, conversar com profissionais, buscar orientação vocacional e aproveitar oportunidades para auxiliar na tomada de decisão. É um processo gradual e individual no qual é fundamental encontrar um equilíbrio entre paixão, habilidades, perspectivas de crescimento e satisfação pessoal. Vamos refletir sobre escolhas, um tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para fazer essa prosa comigo, eu trouxe aqui o meu amigo Guilhermo Grandini. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Guilhermo Grandini. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Fala, Paulo, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar podendo participar dessa prosa. Estava muito ansioso por esse bate-papo. Que bacana, meu caro. Eu tô bem, sim, tô bem. E agora melhor ainda, viu, Guilherme? Aqui ouvindo aí as suas palavras, vai ser muito bacana a nossa prosa aqui. É um assunto bastante interessante. Algo novo, você está estreando aqui, Guilherme, uma Olha só, iniciativa nova na Prosa com Bertalha, trazer jovens para falar de suas carreiras e de suas opções. Mas antes disso, quem é o Guilherme Grandini? bom, prazer. Sou Guilhermo, tenho 23 anos, sou natural da região de Valinhos. Em 2018 fui estudar engenharia agronômica na Universidade Federal de São Carlos, lá do campus de Araras. Então, hoje estou no meu sexto e último ano de graduação e hoje eu trabalho numa empresa, estou estagiando no caso, numa empresa que chama PSEG. Estou morando aqui em Piracicaba, que é uma grande região para o agronegócio em todo o Brasil, né? Quando se fala de tecnologia, pesquisa e também inovação. Olha que fantástico, que bacana. Com certeza você vai ter muito o que dizer para a gente aqui, o Guilherme. E cá entre nós, eu gostaria que você contextualizasse um pouco desse tema, mas já entrando na seara do porquê você fez a escolha do agronegócio. A gente sabe que é alguma coisa extremamente importante para o nosso país, tal, mas eu conheço a sua família, né? Eu sei que seu pai é engenheiro, e tal. O que levou Sim, você a fazer a entrar aí no ramo do agronegócio? muito bom. Eu acho que é uma oportunidade de eu ser bem transparente e trazer pontos diferentes, né? Porque quando a gente fala de uma escolha de profissão, acho que eu tenho que voltar alguns anos atrás, na época que eu estava na escola, e contextualizar um pouco a forma como eu pensava, né? Falar de escolhas eu acho que nunca é simples, nunca é fácil, mas acho que sempre para mim foi uma questão de propósitos e valores que me empurraram para esse caminho, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito interessada na área da sustentabilidade. Sempre me interessei muito pelo assunto de sustentabilidade, mudanças climáticas. Sempre me considerei uma pessoa da área de biológicas. Também gostava muito de geografia e matérias relacionadas, né? Então, foram algumas influências relacionadas a isso que me fizeram pensar em estudar biologia, em outro momento estudar geologia, que era o estudo das rochas do solo, e aí, por influência da família ou em conversas, eu fui convidado para conhecer Exalc aqui em Piracicaba.
porque a área de geologia mexia muito com solos e o agro também. Então a ideia era meio que enxergar no agro a possibilidade de trabalhar com solos, que na época era uma coisa que me chamava bastante atenção. Então, em 2017 eu vim conhecer a faculdade, me apaixonei pelo campus, eu consegui ver uma das aulas e aquilo eu lembro que me chamou muito a atenção. E aí eu falei, quero trabalhar com agro. Além do fato de que me considero uma pessoa que gosta muito de estar na natureza no geral e poder trabalhar com ela em uma área onde a gente está produzindo alimento, onde a gente está trabalhando com sustentabilidade diretamente, fazia muito sentido para mim. Então, acho que isso que me encantou de começo, acho que isso que me puxou, e a possibilidade de poder ajudar as pessoas com isso. Que legal, o Guilhermo. Eu falei aqui da sua família, mas não falei o nome do seu pai. Se eu não falar o nome dele aqui, ele vai ficar bravo comigo, Antônio Grandini, a Verusca, né? Guilhermo, muito bacana essa perspectiva que você trouxe, principalmente pelo lado de fazer uma escolha por uma carreira, ou pelo menos por um curso, pelo lado da sustentabilidade. Eu acho isso uma coisa realmente admirável numa escolha, e o outro lado também está ao ar livre. Tem mais algo? Porque o que nós queremos fazer com isso aqui, o Guilhermo? Não direcionar, logicamente, a carreira das pessoas, mas fazer com que jovens como você te escutem, né? E ao mesmo tempo falar, opa, o Guilherme parece que fez uma opção muito legal, sustentabilidade, ar livre. O que mais, Guilherme, te chamou atenção para te levar para esse mundo do agronegócio? Com certeza, não foram apenas esses pilares, né? Eu acho que é a questão de o Brasil é um país muito bom para se trabalhar com agro, ou seja, a chance de ter um emprego no final do curso, a gente sabe que isso é muito bem visto e existe uma segurança hoje na profissão do agro, né? Então, existe muita demanda por bons agrônomos e a gente sabe que isso é importante. Que legal, é bacana. E você sabe, você que mencionou a Exalc, aí, nós já tivemos professores da Exalc vindo aqui para a Prosa Convertalha para conversar conosco também. E aí tem um outro papel, conforme eu vou pegar como gancho o que você acabou de falar aí, ou seja, o Brasil é um celeiro, né, no mundo do agronegócio, uma vasta extensão territorial, e o agronegócio tem uma importância significativa, principalmente na parte de exportação. E como que o agronegócio é visto como um setor vital para a economia global? Como é que você enxerga isso, Guilherme? É, eu acho que nesses últimos anos, como estudante, a gente acaba tendo um contato disso mais teórico com as matérias, mas entrando no mercado de trabalho e tentando ter uma visão maior sobre, a gente sabe que é fundamental, né? Quando a gente fala de agro, não é só comida, né? A gente com certeza pensa na produção de alimentos, mas por trás disso tem uma grande indústria, né? Então a gente está falando de produção de alimentos, nós estamos falando da produção de roupa, nós estamos falando da produção de madeira que pode ser utilizada para construção. Quando pensamos em uma questão estrutural, a gente sabe que o agro nos acompanha há muitos anos, né? Há muitos séculos, e a gente sabe o quão importante é. Em questão, em questões econômicas, olhando para o Brasil, a gente pode ver, isso é uma coisa que se fala todos os anos, né? O PIB, né? Dentro do PIB, o agro representa cerca de 23%, quase um quarto. Então, isso considerando a indústria como um todo, né? Então, acho que isso é um pouco do reflexo dentro do Brasil, sobre a sua importância econômica, mas existem as outras importâncias, né, como com relação à segurança alimentar, que é uma pauta muito falada hoje, né? Como o mundo vai se projetar para 2050, quantas pessoas teremos no mundo, né? Quem vai produzir esse alimento e como que a gente vai fazer isso? São algumas perguntas que os agrônomos que estão sendo formados hoje vão ter que responder daqui a alguns anos e vão estar lá na linha de frente para fazer isso tudo acontecer, né? Então, acho que isso acaba nos provocando de uma maneira positiva e ver o desafio como algo que é de médio e longo prazo, né? Aliás, Guilherme, você trouxe um ponto aí muito interessante, porque na realidade, quando nós falamos da projeção da população mundial para 2050, nós estamos falando de 9,7 bilhões de pessoas, ou arredondando aí para 10 bilhões de pessoas, e vai ser muita gente para alimentar, seguramente.
Mas não é só alimentar, nós temos que gerar empregos também. O Brasil hoje é responsável por 10, 11% do alimento para a população mundial, o que é um número extremamente significativo. Mas em 2050 nós vamos precisar de mais 2 Índias de plantação para poder alimentar o mundo aí, né? Eu sei que você, dentro da perspectiva acadêmica, vive um pouco não essa situação, mas as projeções do que é que vai ser o futuro. Eu queria entender de você o seguinte: vocês, de certa forma, exploram esse lado futurístico também, o Guilhermo, e qual o papel primordial, fundamental do agronegócio na alimentação da população mundial? Eu sei que tem outros parâmetros aí que a gente poderia trazer, mas na sua perspectiva, eu acho que falar mais do agronegócio do ponto de vista de alimentação pode ser mais interessante. O que você acha? Legal, Paulo. Eu acho que isso é um assunto que é muito importante e quando a gente entra na graduação e começa o curso, não é algo que a gente pensa ou não é algo que a gente explora tanto. Acho que é uma coisa que vai de aluno para aluno pesquisar e se inteirar mais, né? Quando a gente fala de atualizar, quando nós falamos de atualidades ou quando a gente fala sobre inovações para o futuro, né? O que nos aguarda. Então, isso não é uma coisa muito abordada, mas isso é uma coisa mas isso é uma coisa que sempre me puxou muita curiosidade. Então, são dados que eu gosto de pesquisar e para entender também qual o tamanho do problema, vamos dizer assim, né? Qual o problema, qual o tamanho do problema que a gente tem que resolver no futuro. Então, se estima, né, em números que eu já pesquisei, talvez seja um salto desses 11%, nós tenhamos que produzir aí 40% do alimento em todo o mundo até 2050. E como que a gente faz isso, né? Como o agro é responsável por isso? E, querendo ou não, é uma grande responsabilidade global, né? Por conta de segurança alimentar, atender todo esse número de pessoas na nossa área. Então, o agro em si, é uma coisa que a gente estuda e é o principal como produzir mais com menos, né? Como podemos ter maiores índices de produtividade utilizando menores quantidades de insumos, áreas menores, e como a tecnologia pode nos auxiliar nesse processo, né? Então, sim, tem com certeza um papel fundamental o agro nesse sentido, os estudos, as tecnologias para nos auxiliarem nesse processo que vai ser de algumas décadas, né? Mas estamos em busca, estamos em direção a esse ponto de poder suprir essa demanda. Que bacana, que legal. Guilherme, meu amigo, nós estamos aqui chegando ao finalzinho do primeiro tempo da nossa prosa, que está muito legal, muito bacana, realmente. Vamos fazer o seguinte, Guilherme, vamos chamar a nossa querida Corujinha para ela dar uma cantada aqui na nossa prosa convertida, toma uma água, um café e a gente volta para o segundo tempo. Pode ser, Guilherme? Perfeito, Paulo. Olha só que prosa fantástica estamos tendo aqui com o Guilherme. Guilherme, muito bacana, uma contribuição muito legal você está trazendo aqui, seguramente para os jovens, não só jovens, né? Tem pessoas que buscam formações também, já com uma certa idade. Tem muitos amigos aí, que estão buscando formação no mundo do agronegócio, principalmente porque estão vendo que o agronegócio é uma área extremamente interessante e, assim como você mencionou lá no começo, traz um viés de sustentabilidade que é bastante interessante. Você tocou aí no finalzinho do primeiro tempo, o Guilherme, sobre a parte de tecnologia. E o nome, o título da nossa prosa aqui tem a ver com agronegócio e tecnologia, né? Inovação, principalmente. Então, por que você acredita que a inovação seja a chave, ou poderia ser uma chave, o Guilherme, para impulsionar aí o crescimento do agronegócio, vinculado também com a parte da sustentabilidade? Como é que você enxerga isso? Muito legal essa pergunta e é algo que a gente tenta responder todos os dias, que a gente também se pergunta e tenta encontrar essa resposta todos os dias, pelo menos nessa minha área de atuação hoje, que está sendo inovação de forma geral. Bom, eu acho que ela pode auxiliar a gente em dois pontos principais, né? A gente falou da questão de produzir mais com menos, né? Então aqui a gente está falando da produtividade em área, né? Utilizar uma área menor, um espaço menor para produzir mais. Isso já é um ponto fundamental em que a inovação atua, sendo ela de um processo,
de um produto que vai ser utilizado em campo. E o outro, eu acho, é a questão qualitativa, né? O que nós estamos utilizando em campo, né? Quais são os insumos agrícolas utilizados? Então, a inovação ela vai entrar nesses dois pontos, a meu ver. Eu acho que esses dois de forma principal, mas a inovação ela acaba englobando muitos outros pontos, né? Então, qualidade daquilo que se aplica. Então, hoje nós vemos muita utilização de produtos biológicos, né? A serem utilizados. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, podemos estar aplicando um produto biológico, ou seja, um inseto que controla outro inseto em campo e você não está utilizando um insumo químico, aquele insumo que pode causar uma resistência ou que em questões de sustentabilidade ou de forma ecológica acaba não sendo tão vantajoso para o produtor, ou outros tipos de tecnologia que podem ajudar a gente a mapear ou a enxergar ou a tomar uma decisão melhor sobre quando aplicar, o que aplicar. Então, por exemplo, essa questão da utilização de drones, né? A gente pode utilizar hoje eles para tanto mapear a nossa área e ser uma ferramenta do agro 4.0, né? Ou seja, a gente aplicar em uma área específica onde a demanda daquele produto é maior. Ou seja, você não vai aplicar em toda a área, apenas nos locais onde é mais necessário. Então, você está utilizando menos insumos. Isso já é isso já é uma grande vantagem em questão de economia, né? Você vai deixar de gastar um alto valor pelo insumo na área total e questão de sustentabilidade também, né? Você vai estar preservando aquele local. Isso também utilizando também drones para a própria aplicação disso, né? Então hoje temos maquinários super tecnológicos que fazem tudo com GPS embutido e fazem tudo sozinho. Claro que sempre tem um técnico junto, né, para visualizar, mas a gente sabe que o processo hoje está cada vez mais autônomo, né? Mas temos também a possibilidade de aplicações com drones, entre outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né? Não só para aplicação. Há poucas semanas atrás saiu uma notícia de um drone sendo utilizado para colher frutas, né? Ou seja, já já a gente vai estar substituindo a mão de obra de campo, né? Então, é fantástico essa área. Eu concordo com você, é fantástico realmente. Já que você trouxe esses pontos aí, agricultura de precisão, agricultura 4.0, aliás, o 4.0 aparece. Logo nós vamos ver agricultura 5.0, se é que a gente já não está vendo, porque na indústria nós já temos isso, E, né? E você usou aí o aspecto do drone, da agricultura de precisão, que é alguma coisa extremamente interessante. Você falou dos veículos autônomos, e no Brasil isso já é aplicado. E aí tem uma perspectiva interessante que eu gostaria de trazer à tona, porque quando nós falamos da academia, dos cursos que nós fazemos, nós olhamos, logicamente, o lado da teoria, né, do aprendizado, né, mas também tem a parte do laboratório. Como é que você enxerga isso em termos de inovação, de tecnologia nos laboratórios das universidades, o Guilherme, ou principalmente da universidade na qual você está convivendo? Eu sei que você esteve no exterior também, ou seja, é uma forma de se investir, né? Fala um pouco para a gente dessa sua experiência do lado laboratorial. com certeza, muito legal esse ponto e é um ponto que eu acabei trabalhando nesse último ano. Então, só contextualizando, nesse último ano eu trabalhei em um hub de inovação dentro da minha universidade, que se chama Fronteira Hub. Lá eu fui estagiário e ajudei no time a organizar todos os processos lá dentro. E qual que era a função desse hub? Basicamente era prospectar os projetos acadêmicos desenvolvidos dentro da universidade com os professores, trazendo esse tema da inovação à tona, verificar quais eram os projetos mais relevantes, ou seja, quais tinham potencial de se desenvolver um produto, um serviço, né? Quais eram realmente uma inovação que poderia ser utilizada no mercado. Então, esse acabou sendo o meu trabalho no último ano e a gente viu muito disso. Antes disso, no começo da graduação, eu fiz parte de um grupo de estudos de entomologia. Então, a gente estudava insetos, né? Ah, que legal. Controle de formigas cortadeiras, entre outros insetos. Então, eu tive esse contato acadêmico direto. Eu acho que uma coisa que me ajudou a direcionar a minha visão para esse lado foi ter feito uma iniciação científica, de fato, né, essa parte acadêmica, em teste de laboratório, em aplicar ou desenvolver um produto novo, e descobrir que talvez aquele não fosse o meu caminho, né, em seguir a área acadêmica.
porque hoje muita coisa é produzida e eu acho que, voltando para o começo da nossa conversa, a gente está falando de escolhas, propostas, e a gente vai se encontrando no caminho. E eu fui me achando para esse lado da inovação e do empreendedorismo. Então, as perguntas que eu comecei a fazer mas será que esse produto realmente vai ser utilizado no mercado? Quem precisa disso? Quanto que vai custar? Quem que está de olho nisso? Quem que está precisando? Então, esse outro interesse me despertou essa área da inovação que hoje eu estou tentando atuar e pretendo continuar atuando nela. Então, uma coisa que eu vejo dentro das universidades hoje, temos muitas pesquisas, né? Temos muitas pesquisas relevantes, mas muitas delas ficam engavetadas. Muitas delas se chegam a uma conclusão, mas não é tomado nenhuma decisão para colocá-la em prática, para ser transformado em um produto, num serviço que realmente funcione em campo. Então, eu acho que estamos agora numa transição em que a inovação está vindo forte, os hubs de inovação estão tentando fazer essa conscientização, essa educação dos docentes, porque uma coisa é quando a gente fala de algo acadêmico, outra coisa é quando a gente fala de empreendedorismo e inovação. Como que a gente faz a ponte entre essas duas coisas? Então, é um momento de educação dos dois lados, né? A gente pegar a tecnologia, pegar o professor da tecnologia, capacitar ele e mostrar o caminho de como ele pode transformar aquilo em um produto. Então, eu acho que assim, tentando transmitir de uma forma geral para você, Paulo, hoje, de forma laboratorial, muita coisa boa sendo desenvolvida, mas ainda temos essa dificuldade em transformar a pesquisa em negócio. Eu acho que esse foi meu foco no último ano e gostaria que continuasse sendo o meu foco, porque com a pesquisa podemos desenvolver muita coisa boa, muita coisa útil para o agro, de maneira geral e em outras áreas também. Que bacana. Aliás, você tocou dois pontos aí que são extremamente interessantes, né? Primeiro, a resposta à pergunta voltada pela perspectiva do laboratório, mas o lado da pesquisa. Para mim, tem uma palavrinha que conecta esses dois aí, que é a parte da curiosidade, né? Ou seja, nós estamos utilizando aqui algumas palavras, inovação, empreendedorismo, pesquisa, laboratório, tudo isso conecta à curiosidade, ou seja, para fazer isso que você está fazendo, ou seja, toda essa evolução tanto acadêmica quanto o viés da sustentabilidade que você coloca, o mundo da inovação, precisa ter curiosidade, não é isso, Guilherme? Exatamente, Paulo. Eu acho que a curiosidade é um grande combustível, né, para o pesquisador, mas não só para o pesquisador, mas para aquelas pessoas que trabalham com a inovação em si. Então, hoje temos grandes estímulos, sejam eles financeiros ou não, né, em relação a ter um trabalho legal, ou estar numa empresa, ou estar em uma multinacional e estar desenvolvendo um produto novo. Mas a curiosidade é o que leva o pesquisador a criar as hipóteses que ele vai responder e essas hipóteses, enfim, elas são fundamentais, porque se é uma hipótese que vai sanar uma dor do mercado, né? Eu acho que é um caminho interessante. Eu acho que é estimular o pesquisador a ter essa curiosidade para responder as perguntas que vão ajudar a gente a solucionar problemas reais do mercado. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa tradução também, esse estímulo dentro da academia, para que as respostas, para que as perguntas que vão ser respondidas possam nos trazer benefícios nesse sentido. E isso é muito bacana, né, Guilherme? Porque olhando a perspectiva do protagonismo, né, eu dou aulas, né? Uma das coisas que eu sempre uso em relação aos meus alunos é o seguinte: você nunca pense que o professor é o protagonista. Não é o professor que é o protagonista é o aluno, dentro dessa perspectiva que você está falando, ou seja, geração de curiosidade, ou seja, a conexão com o mundo da inovação, da tecnologia, olhar as pesquisas, ver realmente o que, de novo, pode ser descoberto. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você, Guilherme, ó, não fique chateado comigo, tá bom? É, hoje, você ainda escolheria essa carreira ou não? Com certeza absoluta. Uau, Com certeza. bacana, que legal. Com certeza. Bacana, bacana. E aí, Guilherme, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui, mas eu gostaria que você trouxesse aqui como contribuição para a prosa convertália é, algumas dicas no sentido das pessoas cursarem o agronegócio, ou seja,
gostarem, né? Porque dá para perceber claramente que você gosta do que você está fazendo, né? Você vibra quando você fala do agronegócio, da inovação, da sustentabilidade e tal. Quais são as suas dicas? Bom, as minhas dicas no geral são não se limitar apenas a uma visão, né? Então, o agro ele é vasto, o agro ele é muito grande e existem diferentes opiniões sobre, né? Então, aqui a gente está falando de indústria, aqui a gente está falando de mídia, e eu acho que às vezes as pessoas se deixam levar muito pelas opiniões de terceiros ao invés de construir sua própria opinião. Então, nesses últimos 6 anos, o que eu sempre tentei foi estar aberto a todas as possibilidades do agro, olhar o pequeno, o médio, o grande produtor, e com essa observação criar a minha própria opinião sobre o agro e o que eu gostaria de fazer dentro dele. Então, acho que a minha dica dentro disso, para quem inicia no curso, então eu acho que isso seria para alguém que está começando o curso, é isso, estar aberto a essas diferentes visões, porque aí eu acho que você vai ter uma visão geral do agro e você vai ser um profissional mais capacitado e vai poder atuar em diferentes frentes, o que é importante hoje ser um bom agrônomo preparado para as diferentes ocasiões. Olha só. Agora, se for uma dica, antes da pessoa entrar no curso, né, que eu acho que também é bem relevante para quem está pensando em cursar agronomia, eu recomendaria ter essa curiosidade de ir atrás de uma universidade, de ir conhecer o campus, de tentar falar com algum professor. Eu acho que se a gente tem interesse por alguma coisa, a gente tem que mostrar. E aquela visita que eu fiz no meu terceiro ano do ensino médio foi muito importante para gerar aquele estímulo, né? Ser aquele combustível para eu querer estudar e passar no vestibular e fazer o curso. Então, eu recomendo muito isso. Muitas pessoas querem fazer o curso, mas ficam limitadas apenas a uma pesquisa no computador. Ah, o agro faz isso. Vai lá, vai na universidade, busca falar com os professores, e eu acredito que é uma grande oportunidade isso e vai gerar um estímulo a mais. Então, acho que essas seriam minhas duas dicas nesse sentido. Que bacana, Guilhermo. Bacana mesmo, muito legal, fantástica a sua contribuição aqui. Gratidão enorme do Bertalha, pela sua contribuição, Guilhermo. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Fiquei super contente e espero retornar num futuro próximo aí. Maravilha, meu amigo. Ao infinito e além. E o que nós Com fazemos em certeza. vida ecoa na eternidade, Guilhermo. Um abração para você. Tudo de bom. Abraço, Paulo. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.